Olá, meu nome é Humberto Luiz, sou discente do curso de Licenciatura em Turismo aplicado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro através do Polo CEDERJ de Saquarema. Estamos disponibilizando essa aula remota para a conclusão do nosso curso, no qual iremos falar sobre turismo, que é a nossa área. Vamos junto nessa viagem? O curso de licenciatura em turismo visa capacitar turismólogos. E essa palavra pouco conhecida para muitos surgiu mais ou menos na década de 70, com o intuito de normatizar uma categoria de profissionais da área de turismo que não possuíam reconhecimento pelo mercado. Nesse contexto, surgiu o turismo como um novo curso, valorizando o pensar turístico e suas possibilidades. E nós, nessa viagem, vamos procurar entender um pouco mais sobre essa área do turismo. Para que nossa viagem seja mais completa, gostaria que você baixasse o livro Aprendiz de Lazer e Turismo no site que vai aparecer para você aí no link. Ok? Entre no link e do lado direito você coloca Aprendiz de Lazer e Turismo, que juntos iremos percorrer essa viagem de forma agradável. Ok? Tenho certeza que muitos baixaram o livro e vão acompanhar em tempo real. Quem não baixou e não tem necessidade também, vocês vão acompanhar a aula aqui comigo, porque nós vamos deixá-la bem agradável para que você possa entender. Para que nós possamos dar início, eu peço a vocês que sigam para o módulo 3, aqueles que baixaram, na página 20, Turismo. Nós vamos fixar conceitos de turismo de acordo com a Organização Mundial de Turismo, a OMT. De acordo com a OMT, o turismo é uma atividade econômica representada pelo conjunto de transações. Quais são essas transações? Compra e venda de produtos turísticos. Essas transações são efetuadas entre agentes econômicos de turismo, gerado pelo deslocamento voluntário e temporário de pessoas para fora dos limites da área ou região em que tem residência fixa, por quaisquer motivos, executando-se o de exercer uma atividade remunerada. Então, a pessoa pode se deslocar para qualquer local com o intuito de retornar para a sua casa sem exercer uma atividade remunerada no local da visita. Essa definição é a definição da OMT sobre turismo. E turista? O que vem a ser turista? Turista é um viajante que se desloca para um ou mais lugares diferentes de sua residência habitual e lá permanece por mais de 24 horas, mas com intenção de retorno. Além disso, não participa do mercado de trabalho no destino para que não se torne morador. Ok? Então, o turismo é aquela atividade representada pelo conjunto de transações de compra e venda de produtos turísticos, e o turista é aquele viajante que se desloca para um ou mais lugares diferentes de sua residência habitual e lá permanece por mais de 24 horas, mas com intenção de retornar. Além disso, não participa do mercado de trabalho. Então, nós já temos esse conceito de turismo e de turista. E vamos ver mais adiante como
nós vamos identificar isso mais claramente. Agora vamos voltar ao módulo 1, Introdução ao Turismo Contemporâneo. Vamos lá, aguardo vocês. Importância do turismo no mundo de hoje. Será que o turismo tem importância no mundo de hoje? Será que teve importância lá atrás? Então vamos entender esse turismo no início do século XXI. Devemos ter como base de estudo não apenas os livros, mas também os jornais diários e as revistas semanais. A história tem apresentado profundas mudanças ao longo dos últimos tempos, e esses movimentos podem continuar por alguns anos ou até mesmo décadas. A história do turismo de massa é recente. Os primeiros estudos vêm lá de tempo do Reino Unido, de 1991, e nós podemos ver no livro, vocês podem acompanhar aí, a revista em que relata esse turismo de massa. O que acontece? Vários foram os motivos que levaram a esse turismo de massa. Vamos lá. Alguns segmentos. O turismo seria um dos segmentos em constante expansão na década de 90. Por que na década de 90? Porque nós já havíamos passado por Revolução Industrial, guerras, queda dos muros de Berlim e dos regimes socialistas. Tudo isso facilitou com que o turismo, em 1990, 1991, começasse a ter um crescimento. Começou a haver mais competição entre regiões e países como destinos a serem escolhidos pelos turistas. Os consumidores teriam maior conhecimento sobre os destinos e opções de viagens e seriam mais exigentes sobre os produtos e serviços oferecidos. O setor de turismo seria um lugar propício para os avanços tecnológicos, especialmente na área de telecomunicações e informática. O sucesso dessa empreitada dependeria somente de enfoques altamente profissionalizados, tanto no setor turístico quanto na política específica dos destinos turísticos. Então nós vemos aí que o deslocamento dessas pessoas para os destinos turísticos careciam de infraestruturas de viagens, infraestruturas dos locais, de destinos. E nós vamos vendo isso mais calmamente à frente. Mas a década de 90 foi realmente um período de ouro para o turismo. Um dos textos da revista da época, né, que nós podemos chamar de Revista Anual de Viagens, era uma edição especial. Tinha um artigo que intitulava Realidades e Novos Horizontes. Esse texto remetia diretamente uma parte das pesquisas já publicadas nas revistas, em 1991, né? As mega tendências para a década de 1990. Quais seriam essas mega tendências? Questão do meio ambiente, vocês podem acompanhar aí. Disseminação da democracia pelo planeta. Aumento do número de idosos. Racionalização de investimentos na economia de mercado. Então, até aqui nós estamos vendo que as questões ambientais, a democracia, que foi, como falei anteriormente, foram a queda dos regimes socialistas, queda do Muro de Berlim, a democracia, de uma forma
sendo aplicada no planeta, e começou-se então a racionalizar investimentos em economia de mercado. Continuando, diversidade cultural em um mundo muito homogêneo, dilema entre tecnologia e recursos humanos, a necessidade de diminuir o abismo entre os países desenvolvidos do norte e países em desenvolvimento do planeta. Não se esqueçam que nós estamos falando sobre itens das mega tendências que eram especuladas na década de 90, ok? Novos valores, turismo cultural, educacional e profissional, busca de estabilidade e segurança, a ascensão da sociedade baseada no conhecimento, o crescimento da importância das cidades, as questões de migração em vários pontos do planeta. Percebemos então que até aí nós estamos falando de quê? Globalização, que também vamos mais lá adiante entender. No Brasil, também havia uma discussão sobre as tendências do turismo para os anos seguintes a 1990. Tivemos algumas publicações nacionais que chegaram também os temas que marcariam dentro do nosso país a situação do turismo. Quais seriam elas? As questões das sociedades pós-industriais e pós-modernas, questões ambientais de sustentabilidade, novas tecnologias, capacitação de profissionais, globalização, olha aí, globalização, diversidade cultural e diferença entre os hemisférios norte e sul do planeta. Tudo isso foi caindo com a globalização. E nos últimos anos, devemos lembrar que muitos foram as situações históricas que ocorreram. Eu já citei algumas ali anteriormente, vou citar outras. Em 1995, crise financeira do México. Nós podemos ler ali no livro. 97, crise asiática a partir de julho. 98, crise financeira. 99, crise cambial. 2000, problemas com a chamada nova economia. 2000 e 2001, série de escândalos fiscais multinacionais com sede nos Estados Unidos e na Europa. A crise na Argentina. Em 2001 ainda, atentados terroristas. 2002, novos atentados terroristas. E 2003, Guerra do Golfo, quando os Estados Unidos invadem o Iraque. De acordo com o que podemos perceber aqui no livro, 3 fatores foram fundamentais para o desenvolvimento do turismo em um país ou uma região, que são eles: estabilidade política, social e econômica. Porém, há um fator que, isoladamente, compromete definitivamente o setor de viagem de turismo, que é o terrorismo. Quem não se acorda das Torres Gêmeas? Quem não se acorda em Paris, as bombas explodindo? Então, tudo isso levou e leva a uma diminuição das viagens turísticas, né? O que nós podemos falar, como eu disse antes, sobre a questão da globalização. De acordo com o livro, foi a remoção de barreiras e livre comércio, e é a maior integração entre as economias
nacionais. Isso foi um ponto favorável para o turismo. E quando começou essa globalização? Muitas são as pessoas, livros, pesquisas que versam sobre o assunto. Mas ela tem início lá em 1970, outros dizem que em 1930, no pós-guerra, outro em 1945, e nós vamos ficando aqui nesse barco, né? Nessa viagem que nós estamos. Temos que entender que o turismo de massa mesmo teve início em 1990, na década de 90. Tá ok? Então, nessa introdução ao turismo, nós podemos ver que são muitos os fatores que levaram para o turismo de massa. Existem também organismos financeiros que, unidos, conseguiram investimentos, disponibilizar infraestrutura para muitos lugares. O crescimento do turismo é uma realidade, assim como a disseminação de valores da modernidade e do iluminismo. A história da humanidade não é linear, né? Ela tem seus altos e baixos, cheia de movimentos, para que cada vez mais pessoas possam desfrutar do prazer e do bem-estar. É preciso que a sociedade se organize e proporcione um maior acesso às necessidades básicas e aos desejos das pessoas. O turismo é um grande negócio econômico global, mas é mais que isso. É um convite à convivência entre pessoas, etnias e culturas diferentes. Então, nessa introdução ao turismo, eu dei uma passada no motivo que levou ao turismo de massa, de 1990. Passamos pelo contexto histórico nacional. Por volta de 1970, no nosso contexto nacional, era tempo da Copa do Mundo, o Brasil era conhecido como país de futebol. Então, era o futebol e a Amazônia. E isso foi mudando com a globalização. Muitas coisas foram acontecendo. Então, nessa introdução ao turismo, eu gostaria de deixar algumas recomendações. Essas recomendações são no sentido de que possamos entender que a globalização foi por demais importante para que o turismo pudesse ser e ter a importância que tem hoje. Ela gera renda, ela tem um perfil dentro da sociedade onde o turismo se põe para que todos possam se desenvolver em conjunto. Há problemas? Não tenha dúvida. Mas as soluções têm que ser de forma conjunta. É uma forma política e social. Espero que você tenha entendido essa introdução ao turismo, porque na próxima aula iremos entender, que é no módulo 2, as viagens. Tá ok? Até aqui, tudo bem? Vamos parar para refletir o que até aqui nós falamos. Aguardo vocês no próximo tema do módulo 2, que é viagens. Chegamos aqui ao módulo 2, que é o módulo de viagens. E o governo federal, que é o editor do livro que nós estamos utilizando, percebeu a importância de
mostrar à sociedade como o turismo pode interferir no socioeconomicamente nas localidades em que estão. Então, eles tentam abordar alguns assuntos conforme nas viagens turísticas. Eles tentam abordar a importância do turismo como um setor da economia, apresentando seus conceitos básicos, principais modalidades e impactos dessa atividade econômica. O objetivo principal do governo como um todo é incentivar e também reconhecer para que possamos descobrir as potencialidades turísticas de nossa localidade, onde nós vivemos, ou região na qual convivemos. Mais que isso, tentam despertar a necessidade de proteger esses locais e valorizar tais locais, a partir da visão da atividade turística como instrumento de desenvolvimento local. Dar condições para que nós possamos nos tornar um agente de conscientização da importância do turismo em sua comunidade. Então, foi percebido que o turismo é um fator de importância enorme do desenvolvimento socioeconômico de toda a localidade. E incutir nos moradores dessa localidade a importância que ele tem em preservar, valorizar o local turístico na sua própria comunidade. Ok? Então vamos lá. Viagens. Será que todas as viagens podem ser consideradas como turismo? Sempre que alguém viaja, está fazendo turismo? Bem, as viagens se definem por suas motivações. São várias elas. Militares, econômicas, políticas. As viagens turísticas distinguem-se dos demais tipos de viagem pelos objetivos. E quais são esses objetivos? Pelo prazer de viajar, por curiosidade, por divertimento, por entretenimento e outros mais. Através dos tempos, o homem procurou usar sua criatividade para pôr em marcha meios de locomoção cada vez mais aprimorados, que permitissem um deslocamento mais rápido pelo território turístico e uma maior capacidade de transporte entre pessoas e objetos. A evolução dos meios de transporte foi algo por demais importante para que a comunicação entre as pessoas que fazem turismo pudessem ser incrementadas. E assim, as viagens eram incrementadas. Aumentava-se a comunicação e as viagens eram incrementadas através do conhecimento das localidades que eram informados através do elo de comunicação. Então, viagens existem muitas, mas viagens turísticas são aquelas que nós fazemos para desfrutar do nosso tempo livre, para entretenimento, diversões várias, negócio. Esses são alguns segmentos que geram a viagem, geram o deslocamento, fazem com que o turista execute o seu turismo. Espero que tenha entendido esse fator das viagens e nós vamos fazer algumas atividades para a fixação desse conhecimento. Tá ok? Para que possamos fixar
nós vamos até a página 17 e lá vocês vão encontrar atividades muito boas para que nós possamos fixar a ideia de turismo, tá certo? De viagens, a ideia de viagens. Logo de cara, nós vamos ver quais são os conceitos de viagem e viajante, a definição de turismo e turista. Eu espero que vocês deem pausa, tentem fazer esses exercícios para que nós possamos dar continuidade. São 4 exercíciozinhos. Deixando o número 4, que é a pesquisa, vamos fazer o 1, o 2 e o 3, que são de rápido acesso, tá bom? Aguardo vocês aqui, deem pause, façam, que eu já retorno. Bem, nós iniciamos fixando o conceito de turismo e vamos repetir ele aqui. De acordo com a Organização Mundial de Turismo, turismo é uma atividade econômica representada pelo conjunto de transações, compra e venda de produtos turísticos, efetuada entre agentes econômicos do turismo, gerado pelo deslocamento voluntário e temporário das pessoas para fora dos limites da área ou região em que tem residência fixa, por quaisquer motivos, executando-se o de exercer alguma atividade remunerada no local da visita. Então, não pode exercer atividade remunerada. Turista, viajante que se desloca por um ou mais lugares diferentes de sua residência habitual e lá permanece por mais de 24 horas, mas com a intenção de retorno. Além disso, não participa do mercado de trabalho no destino para o qual ele foi, ok? Mas temos algumas peculiaridades no turismo, que serão o núcleo emissor. Alguns lugares só emitem os turistas e outros são os núcleos receptores. É aquele local que recebe os turistas. Esse núcleo emissor e esse núcleo receptor gera o fluxo turístico. O fluxo turístico nada mais é de um grupo de pessoas que se deslocam de um núcleo emissor ao núcleo receptor, a fim de fazer turismo. As pessoas têm diferentes razões e motivações para viajar, o que as leva a optar por visitas a diferentes locais. Tudo depende do porquê e para que se viaja. Sendo assim, podemos dizer que existem diferentes tipos de turismo, de turistas e turismo. O nome que nós damos a isso é segmentação turística. O turismo pode ser segmentado em turismo de aventura, turismo de praia, turismo de ecoturismo, turismo de negócios. Esses são alguns tipos de turismo. Turismo cultural, turismo náutico. Então, cada pessoa tem um objetivo em sua viagem. Ele sai do núcleo emissor ao núcleo receptor, gerando o fluxo turístico. Esse fluxo turístico, ele também carece de várias hipóteses para que possa existir, que são aquelas políticas públicas para que se ocorra esse fluxo. As políticas públicas, elas são muito necessárias. Asfaltamento, água, luz, condução, meios de transporte, tudo isso interfere no fluxo turístico. Eis o motivo pelo qual a sociedade
juntamente com o poder público, devem caminhar em conjunto para que o destino turístico seja bem aceito pelos turistas, sem também deixar que os moradores de locais sejam afetados de forma negativa com esse turismo. São muitas formas. O turismo é altamente positivo, mas tem algumas ações também negativas para o turismo. Tipo, um local onde o turismo chega, normalmente os moradores de locais, eles começam a se adaptar para atender esses visitantes, muitas das vezes deixando de seguir aquilo que sempre seguiram na localidade onde moram. Um pescador, um grande exemplo, no turismo de praia, aos poucos ele vai deixando de exercer ali a sua atividade, tendo em vista o fluxo de visitantes. E assim são outros lugares. Vimos então os diversos tipos de segmentação turística. Agora, o que faz de um lugar uma destinação turística? O espaço? Com certeza. O espaço arranjado e modificado para o nosso bem viver. Quando visto do ponto de vista do turismo, pode ser um dos elementos contribuintes para a motivação do deslocamento. Nesse caso, ele é denominado atrativo turístico, já que seu fator diferencial de exclusivo, entre aspas, merece ser visto, levando as pessoas a escolher este destino ao invés de outro. Em geral, o turista, quando se desloca, tem um destino pré-determinado e esse destino ou lugar tem certas características que o tornam atrativo. Os atrativos turísticos podem ser de diversos tipos e são classificados em dois grandes grupos: naturais e culturais. Atrativos naturais são aqueles constituídos basicamente por elementos da natureza, evidente. E os atrativos culturais são constituídos por elementos onde há ou houve elaboração e intervenção humana. Vamos lá, um museu é um atrativo cultural. O cinema é um entretenimento de música, um show. Todos esses há a intervenção humana. A classificação dos elementos que compõem os atrativos naturais e culturais é muito grande e varia conforme a abordagem feita por diversos estudiosos no assunto. Como vimos, as pessoas têm diferentes razões e motivações para viajar. Por isso, diferentes pessoas irão optar por diferentes locais, procurando diferentes atrativos por diversos motivos. A escolha por uma destinação turística, entretanto, não depende somente de atrações, mas também de, como eu disse antes, da infraestrutura para atender o turista, como abastecimento de água, energia elétrica, segurança pública, etc. Atualmente, nós vemos que está em voga o turismo ecológico, ou ecoturismo, como muitos podem dizer, que buscam um maior contato com a natureza, optando por coisas simples, como dormir em barraca, cozinhar em fogareiros, e sempre tentando curtir a natureza. Como um turista opta
por um destino. Bem, ele analisa, né? Os atrativos se correspondem com os principais elementos motivadores dele para que aquele fluxo seja seguido. Os atrativos naturais, culturais, eventos programados, né? As facilidades, como chegar, se há uma condução, se o transporte seja aeroviário, aquaviário, rodoviário, é bom. Os acessos, se as vias são boas. Mas também temos aqueles que procuram locais onde não tenha nada disso. É o turismo rural. Ele sabe que vai encontrar estrada de barro, chão, e vai chegar lá numa fazendinha para tomar um café feito na hora, comer um queijo lá extraído, feito na própria fazenda. Esse é o turismo rural, que também se confunde um pouco, às vezes, com o ecoturismo. Então, nesse módulo, nós estamos percebendo que turismo é mais do que só viajar. Turismo é poder desfrutar daquilo que é de nosso interesse. O que nós procuramos para nos locomover é que vai nos motivar. Turismo, ele ocupa, e quando ele ocupa esse local, ele passa a ser o atrativo. E esse atrativo atrai pessoas que têm aquele objetivo. Turismo, ele modifica, ele agrega as pessoas, ele agrega mais do que desagrega, pode ter certeza. O desenvolvimento sustentável do turismo, que hoje em dia é aplicado, até mesmo seguindo o ODT, Organização do Turismo Sustentável, por parte da ONU, nós temos que seguir essa cartilha. E o turismo não pode ficar alheio a esse desenvolvimento sustentável. Então, o turismo sustentável, hoje, é mais praticado do que na década de 90, quando iniciou. Hoje nós temos conceitos no qual o turismo se enquadra para que ele possa atrair um público maior. Nós vamos fazer algumas atividades e farei algumas perguntas que estão no livro e vocês respondem. Se você pudesse escolher para onde você viajaria hoje, quais as razões que influenciariam a sua escolha? Tente pensar, pois alguns viajam na época de julho para o Nordeste, estamos falando de Brasil, para curtir as festas juninas. Outros vêm para o Rio de Janeiro, viajam para o Rio de Janeiro na época do Carnaval, para ver os desfiles da escola de samba. Alguns saem do Rio de Janeiro para a região, seja da região dos Lagos, ou a Costa Verde, ou até mesmo as regiões mais altas, Teresópolis, Friburgo. Nós estamos falando aqui do nosso estado, Rio de Janeiro. Vamos pensar o que nos atrai e o que pode atrair outra pessoa. Você, enquanto estudante, você, enquanto sociedade, deve participar do desenvolvimento do seu local, isso já foi dito aqui, para que este local, no futuro, possa gerar emprego e renda, sem que
a comunidade seja afetada com isso. Turismo. Esse é o bloco em que nós tentamos repassar para vocês um pouco da destinação, da segmentação do turismo, a importância dos impactos que o turismo traz nas localidades. Nós percebemos isso através do dia a dia. E o turismo no Brasil e no mundo é algo que é latente aos olhos de todos. Ele gera a renda, gera emprego, agências de turismo, agências de viagens, tudo em torno do turismo, hotéis, pousadas, transporte. O transporte, então, é altamente afetado e afeta o turismo, que são os meios de locomoção, certo? Saindo do turismo, eu vou lhe convidar para irmos ao bloco final, que é o bloco 4, onde iremos falar sobre lazer. Tá ok? É hora do lazer. É hora do lazer. A movimentação turística tem sempre em vista o deslocamento dos turistas na busca de lazer, negócios. Mas, se nós pensarmos tudo como lazer, algumas pessoas se divertem lendo livro, indo ao cinema, indo a uma praia, sentar no bar com os amigos. Essa, então, é o lazer que quase todos preferem. Estar sentado com os amigos à volta, jogando aquela conversa fora. Então, nós já passamos por todas essas etapas do turismo e chegamos ao lazer. O lazer é aquilo que você imagina que vá alegrar o seu dia no teu tempo livre. Naquele tempo em que você não está trabalhando. É o ócio, aquele tempo em que você está ocioso. O lazer faz parte da vida de todos nós. Cada um descobre a forma em que ele vai desfrutar desse momento. Mas o que fazer nos seus momentos de lazer, né? Como chegamos até aqui, nesse momento? Nos dias atuais, ele acontece de diversas formas. Sabemos disso. Lendo a revista, indo ao shopping, à praia. A busca de diversão, do relaxamento e da felicidade, do belo, do que faz bem ao espírito e recompõe o corpo para a lida diária, tem sido constante na história da humanidade. Mas a forma como se busca, se configura após o quê? A Revolução Industrial, que nós já vimos lá atrás, no período pós-Revolução Industrial, no período das navegações, é que ali dá início, pois na Revolução Industrial, até então não se tinha momentos de folga, as pessoas trabalhavam 15, 16 horas, 17 horas, não tinha o tempo do lazer. E no pós-Revolução Industrial, a sociedade, como um todo, conseguiu fazer com que os patrões entendessem que o lazer, que é algo inerente ao ser humano, fazia parte da função em que o trabalho teria que ter. Todo trabalho merece os seus momentos de lazer.
E chegamos aos momentos atuais, né? Nessa trajetória da humanidade, o trabalho foi desprezado por muitas elites, por considerarem os trabalhadores escravos. Mas deixamos isso para trás. O tempo, né? Fator preponderante para o entendimento dessa dinâmica que rege a vida dos cidadãos no mundo atual, é uma variável a ser considerada na análise das atividades de lazer. Muitos estudiosos tentam diagnosticar com uma frase muito simples, que lá atrás se dizia: tempo é dinheiro. Tornou-se um senso comum, né, bem dizer, mas viram que com o lazer caminhando lado a lado com os momentos de trabalho, havia mais progresso, as pessoas trabalhavam com mais vontade. O tempo livre é resultado de inúmeras transformações pelas quais passou a sociedade. Essas transformações podem ser percebidas com a modificação nos regimes de trabalho, né? E de produção. Na forma como o tempo passa a ser mensurado pelas constantes evoluções tecnológicas, principalmente dos transportes e dos meios de comunicação de massa. Essas e outras modificações alteram de forma definitiva o contexto, o hábito dos cidadãos, que se deslocam com mais facilidade, que seja uma realidade concreta, ou seja, virtual. E aí, transformado esse tempo, que se pode considerar o turismo como um fenômeno com dimensões planetárias e de alcance cada vez maior. Muitas tendências indicam que esse fenômeno na sociedade contemporânea será mais e mais aliado à busca do lazer por meio de entretenimento e diversão. Com a popularização do cinema, surgiu grandes entretenimentos públicos. A sociedade pós-industrial passou a entender que o lazer era algo consequente do tempo do não trabalho. O que significa a palavra entretenimento? Ela possui significados ligados ao divertimento e à distração, ao passatempo. Durante a história da humanidade, muitas ações estiveram ligadas ao pós-revolução industrial. E o lazer é essa ação que mais foi observada no pós-industrial, na pós-revolução industrial. Devemos atentar sempre que o não trabalho é o momento de lazer. E o lazer conduziu as pessoas a viajarem, a tentarem ocupar aqueles momentos livres para que pudessem usufruir
junto com os seus e junto com outros. Conhecer lugares seria um lazer comum. Ver um espetáculo, você se deslocar quilômetros e quilômetros para ver uma ópera. E no Louvre, para ver o quadro da Mona Lisa, cada pessoa tem um objetivo e uma forma de desfrutar o seu momento de lazer. Fazendo um cruzeiro, indo num jogo de futebol. O lazer vai estar atrelado ao turismo. O turismo é um lazer que nós temos para desfrutar. Espero que nós tenhamos entendido o que o Ministério do Turismo tentou passar através desse maravilhoso livro, é Aprendiz de Lazer e Turismo. E nós possamos ser multiplicadores da ação turística e possamos entender que ainda existe mais uma profissão dentro do lazer, que é o recreador. O recreador é aquele que vai preencher os espaços com ações para divertimento das pessoas que buscam o lazer. Espero ter feito com que vocês tenham adquirido um pouco mais de conhecimento acerca do turismo, do turismólogo. E, caso tenham gostado dessa aula, dá um clique aqui no joinha, não custa nada. E até a próxima. Tchau.